Olá, querido, seja muito bem-vindo a essa série de áudio que nós estamos te enviando todos os dias. Durante 7 dias nós estaremos compartilhando uma palavra com você para edificar a sua vida, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o tema atitudes certas e erradas diante das adversidades. O texto que eu quero deixar para sua reflexão está em Tiago, capítulo de número 1, versículo 2 ao 6. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos aprender que lutas, dificuldades, dor, problemas, são coisas que acontecem a todos, justos, ímpios, pobres, ricos, em todas as raças, em todos os lugares. E nós ficamos fazendo muitas perguntas sem respostas, até que a nossa mente se enche de confusão, chegando muitas vezes ao ponto de culparmos a Deus e nos afastarmos dele. Tiago aqui, na sua carta, está abordando o problema dos cristãos que sofrem, mas ele não se preocupa em explicar por que sofremos, e sim em nos ensinar atitudes espiritualmente sadias que nos ajudarão a vencer os problemas da nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos compreender para entender essas fases que atravessamos é qual é a origem do nosso sofrimento, ou por que o sofrimento chega até nós. Há pelo menos 3 razões por que sofremos. A primeira causa é o pecado original. O pecado de Adão trouxe consequência a toda a humanidade. Houve uma consequência do pecado sobre todos os humanos e por isso o mal vem sobre nós, por isso nós sofremos, porque estamos num mundo que é dirigido pelo um sistema caído e por causa disso o inimigo governa sobre a vida de muitas pessoas, trazendo malefício, trazendo mal sobre a humanidade. A segunda causa é a lei da semeadura. Quando nós olhamos para Gálatas, capítulo de número 6, a palavra vai dizer: tudo que o homem semear, isso ele vai colher. E é importante você ter cautela nisso, porque às vezes não semeamos apenas coisas boas, às vezes semeamos coisas ruins, palavras, atitudes, ações, e é fato de que tudo que o homem semeia, ele pode colher. E a terceira causa que o mal ou que o sofrimento nos acontece são os ataques do inimigo. Ele vem matar, roubar e destruir. E constantemente ele está atacando pessoas, atacando servos de Deus. E por isso muitas vezes nós sofremos por causa de todas essas circunstâncias. Mas nós precisamos aprender quais são as atitudes que nós precisamos tomar diante dessas circunstâncias, diante do mal que nos sobrevém, diante das lutas que nós enfrentamos. Qual a atitude certa que nós devemos ter diante dessas circunstâncias? E a primeira é a alegria. Nós precisamos entender que nós fomos cheios da alegria de Deus. Filipenses capítulo 4, a palavra de Deus vai dizer: regozijai-vos sempre. Então nós aprendemos através do apóstolo Paulo que ele está dirigindo uma palavra a uma igreja dizendo: ei, se alegrem, vocês precisam viver uma vida leve, uma vida cheia de alegria. O Espírito de Deus habita em vocês, Cristo morreu por vocês, vocês têm vida em Deus e vocês precisam se alegrar. Então viver uma vida de alegria não é viver uma vida falsa, não, é a alegria do Espírito em nós. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Então eu tenho um motivo de me alegrar todos os dias porque eu vivo no reino de Deus. A segunda coisa que eu preciso fazer diante de todas essas coisas que me sobrevêm é ter
fé. A fé é o firme fundamento, é a certeza, é a convicção plena daquilo que eu não vejo agora, mas eu espero, eu creio, eu confio que o meu Deus fará na minha vida. Então, quando falta fé, falta vitória. Quando falta fé, falta confiança. Quando falta fé, as coisas não acontecem, porque o reino de Deus se move através da fé, daquilo que cremos. Nós não vivemos pelo que sentimos, não vivemos pelo que enxergamos, mas vivemos por aquilo que nós cremos. Então, ainda que o momento que você esteja vivendo agora não seja completamente favorável, seja um momento difícil, sabe, de sofrimento, continue crendo, continue acreditando que Deus fará milagres na sua vida. A terceira atitude que nós precisamos ter diante de tudo isso é perseverança. Precisamos perseverar. Só chega ao pódio, só chega ao lugar da vitória aqueles que perseveram. Muitas pessoas, elas não são derrotadas, na verdade elas são desistentes. Porque se elas perseverassem um pouco mais, elas teriam alcançado o favor e a bênção de Deus. Quantas pessoas deixam de tomar posse de grandes milagres e grandes vitórias porque simplesmente desistiram quando estavam perto da porta da bênção. Elas simplesmente desistiram daquilo que estava diante delas. Então, persevere. E a quarta coisa é sabedoria. Deus quer te dar sabedoria. Deus quer te encher de sabedoria, porque o sábio aprende com erros dos outros. O sábio aprende observando. O sábio é aquele que guarda os princípios da palavra de Deus. O sábio é aquele que vive de maneira distinta, de maneira diligente, de maneira prudente. E às vezes a falta de sabedoria gera muito sofrimento na vida de muitas pessoas. Mas Deus hoje quer te encher dessa sabedoria. Então peça a Deus, nesse momento, fala: Deus, me dá sabedoria para educar meus filhos, para administrar o meu casamento, para administrar minhas finanças, para administrar minha empresa, para administrar minhas emoções, para administrar a minha vida. Porque a sabedoria de Deus vai te auxiliar a colocar tudo no seu devido lugar, a organizar as coisas, para que você, fuja daquilo que quer trazer sofrimento sobre a sua vida. Esses são os pontos que nos levam a viver uma vida abençoada em Deus. Porém, nós precisamos evitar algumas coisas diante do sofrimento. E as 4 coisas que nós precisamos evitar é incredulidade. A incredulidade rouba a sua fé. A incredulidade rouba a confiança em Deus e na promessa que Ele liberou sobre a sua vida. A segunda coisa é insegurança. Não se sinta inseguro. Deus não te deu espírito de medo, mas de ousadia, de autoridade, de poder. Se coloque de pé, tenha confiança naquele que te chamou. A terceira coisa é murmuração. Não murmure. Murmurar é reclamar que Deus é incapaz de resolver o problema em que você vive hoje. Então, evite murmurar em momentos de sofrimento ou de lutas que você está passando. E, em quarto lugar, é a impaciência. A impaciência faz você tomar atitudes precipitadas. A impaciência levou o povo de Israel a murmurar no deserto, a morrer no deserto, porque eles queriam alcançar as coisas na hora deles e não souberam esperar o tempo de Deus. Então é importante que você evite tudo isso, que você hoje receba de Deus alegria, fé, perseverança e sabedoria, e tire da sua vida a incredulidade, a insegurança, a murmuração e a impaciência. Esses são os passos que fazem com que você viva e rompa e vença esse tempo de sofrimento, esse tempo de luta que você está atravessando. Deixa eu orar por você. Deus, eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que essa pessoa que ouve esse áudio seja tocada pelo Teu Espírito, seja tocada pela Tua poderosa mão de graça e de favor, que hoje ela seja tomada de alegria, que hoje a fé flua no seu coração, que a perseverança
tome, Senhor, conta dessa pessoa de maneira que ela persevere até o fim. Que a sabedoria do alto inunde os seus pensamentos, as suas ideias, as suas escolhas, as suas decisões, Senhor. E que tudo aquilo que é incredulidade, insegurança, murmuração, impaciência saia da vida dessa pessoa e que ela seja cheia do Teu Espírito Santo e da Tua presença e que a Tua poderosa mão, Senhor, a dirija para longe desse tempo de tempestade, desse sofrimento que é passageiro, Senhor, mas as atitudes certas a levarão a viver um tempo de bonança e um tempo de alegria e favor na Tua presença. Eu oro convicto da vitória dessa pessoa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia. Paz.